Esse é o vídeo número 25 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 118 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 2. Da esperança. A esperança é uma virtude sobrenatural, pela qual, firmados nas promessas de Deus, esperamos confiadamente a salvação eterna e todas as graças que necessitamos para consegui-la. Para nos persuadirmos do grande valor desta virtude e nos estimularmos à sua prática, consideremos os motivos, os objetos, as propriedades e os efeitos da esperança. Primeiro, dos objetos da esperança. Número 1. Objeto principal da esperança, a bem-aventurança eterna ou a posse de Deus. O primeiro e principal objeto de nossa esperança é a posse de Deus no céu. Não devemos crer que a esperança de possuir Deus no céu seja contrária ao amor de Deus. Muito pelo contrário, a esperança da bem-aventurança eterna é inseparável do amor, visto que este só no céu encontra sua satisfação e perfeição. Segundo São Tomás, a comunicação de bens está contida na definição da amizade, pois esta nada mais é que afeição mútua. É preciso que os amigos façam tanto bem um ao outro quanto lhes for possível, para que exista verdadeira amizade entre eles, pois ela não pode existir sem essa comunicação de bens. Parte I2, questão 65, artigo 5. Por isso Cristo declarou a seus discípulos que os denominaria amigos, porque lhes revelara todos os segredos. Eu vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Segundo a doutrina de São Tomás, o amor não exclui a esperança da recompensa que Deus nos preparou no céu, porque ela é o objeto principal de nossa esperança. Essa recompensa nada mais é que o próprio Deus, cuja visão constitui a felicidade dos bem-aventurados. A amizade, diz o doutor Angélico, em terceira Sententiarum, distinção 29, questão 1, questão 4, exige que o amigo esteja na posse de seu amigo. Esta é aquela comunicação mútua ou entrega, da qual fala a esposa dos Cânticos. Meu amado é meu e eu sou dele. Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. No céu, a alma se dá inteiramente a Deus e Deus se entrega inteiramente à alma, porém, segundo a medida da capacidade e dos méritos de cada alma. O amor tende naturalmente à união com o objeto amado, diz o Areopagita, ou antes, conforme Santo Agostinho, o amor é uma cadeia de ouro que une os corações da pessoa que ama e da pessoa amada. E como esta união não se pode efetuar de longe, quem ama deseja sempre a presença da pessoa amada. A esposa sagrada, vendo-se separada de seu divino esposo, enfraquece de amor e pedia às suas companheiras que o informassem de sua pena, para movê-lo a consolá-la. Com sua presença, eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que desfaleço de amor. Cânticos capítulo 5, versículo 8. Uma alma que ama ardentemente a Jesus Cristo não poderá viver na terra sem o ardente desejo de se unir brevemente a Ele no céu, onde será Ele mesmo sua recompensa imensamente grande. Enquanto nossa alma não estiver unida perfeitamente a Deus no céu, não encontrará inteiro repouso. É verdade que os que amam a Cristo encontram sua paz na conformidade com a sua santíssima vontade, mas não inteira tranquilidade, que não é possível nesta vida, mas só na outra, na posse de nosso fim último, isto é, na visão de Deus face a face e no seu amor consumado. Enquanto a alma estiver separada deste seu fim último, estará inquieta e repetirá sem cessar, em soluços, eis que na paz encontro uma grande amargura. Isaías capítulo 38, versículo 17. Meu Deus, vivo em paz neste vale de lágrimas, porque esta é a vossa vontade,
Mas não posso deixar de sentir uma inexplicável amargura pensando que ainda não estou perfeitamente unido a vós, que sois meu centro, meu repouso, meu tudo. Assim suspiravam os santos incessantemente pela pátria celeste, porque estavam abrasados no amor de Deus. Davi se queixava da duração de seu exílio. Ai de mim, que o meu exílio se prolonga tanto. Salmo 119, versículo 5. Só o consolava a esperança da eterna felicidade. Serei, porém, saciado, quando tua glória se me tornar visível. Salmos 16, versículo 15. São Paulo desejava ansiosamente deixar o mundo e unir-se a Cristo. Desejo ser dissolvido e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. São Francisco de Assis dizia: o bem que espero é tão grande, que toda a pena para consegui-lo transforma-se em um prazer. Todas essas exclamações são outros tantos atos de amor perfeito. São Tomás ensina que o grau mais sublime da caridade que pode ser atingido por uma alma neste mundo é o desejar ardentemente o céu, para aí unir-se intimamente com Deus, possuí-lo e gozar de sua presença para todo o sempre. A maior pena que as almas sofrem no purgatório provém do desejo que sentem de possuir a Deus. Esta pena aflige particularmente as almas que, nesta vida, tiveram pequeno desejo do céu. O cardeal Bellarmino pensa mesmo que existe um lugar especial no purgatório, ao qual dá o nome de prisão honrosa, no qual as almas não são sujeitas a pena alguma dos sentidos, mas unicamente à privação da vista de Deus. São Gregório, São Vicente Ferrer, Santa Brígida e São Beda, o Venerável, apresentam diversos exemplos de penas impostas, não em razão dos pecados cometidos, mas por causa de pouco desejo do céu. Muitas almas aspiram à perfeição sem, contudo, desejarem seriamente deixar a terra para poderem se unir mais depressa a Deus. Ora, sendo a vida eterna um bem infinitamente precioso, adquirido à custa da morte do Salvador, todas essas almas devem ser punidas pelo fraco desejo que tiveram do céu durante a vida presente. Número 2. Ainda há outros objetos da esperança, as graças necessárias à salvação. De 3 coisas precisamos, de modo particular, para alcançarmos a salvação: do perdão dos nossos pecados, da vitória nas tentações, da graça de uma boa morte, que é a coroa de todas as outras graças. Estas 3 coisas constituem o objeto remoto da esperança. Letra A. O perdão de nossos pecados. Pecaste, alma cristã, e certamente desejas o perdão. Pois bem, não temas, diz São João Crisóstomo, IAE, homilia 36ª, pois maior é o desejo de Deus de te conceder perdão do que o teu de o alcançares. Vendo Deus que um infeliz vive no pecado, espera a ocasião de poder socorrê-lo. Isaías capítulo 30, versículo 18. Algumas vezes mostra-lhe os castigos que merece para que entre em si. Destes aos que vos temem um sinal para que fujam da face do arco e assim fiquem livres os que vós amais. Salmos capítulo 59, versículo 6. Outras vezes bate à porta do coração do pecador, esperando que lhe abra. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Ora corre atrás dele e o chama como um pai misericordioso. Por que queres te perder? Por que queres morrer, casa de Israel? Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Ora chega até a pedir-nos que não nos percamos, segundo afirma Dionísio Areopagita. E isto é confirmado pelo apóstolo, quando pede aos pecadores, em nome de Jesus Cristo, que se reconciliem com Deus. Conjuramo-vos por Cristo, reconciliai-vos com Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ao que nota São João Crisóstomo, Cristo em pessoa vos pede, e como soa a sua súplica? Reconciliai-vos com Deus. Em segunda carta aos Coríntios, homilia 11ª. Se, apesar disto, existem corações endurecidos, que não se deixam mover, poderá ainda o Senhor fazer mais por eles? Certamente não. Contudo, estes mesmos não serão repelidos se voltarem para ele. Todo o que vier a mim,
eu não o lançarei fora. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Declara-se pronto a receber todo aquele que tornar a ele. Convertei-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me converterei a vós. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Promete perdoar a todo pecador que desejar converter-se. Se o pecador fizer penitência por todos os pecados que cometeu, e se observar todos os meus mandamentos, deverá viver, sim, viver e não morrer. Não mais me recordarei de todas as iniquidades que ele operou. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Ele vai tão longe, que chega a dizer: vinde e acusai-me. Se vossos pecados forem como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. O salmista diz: ó Deus, vós não desprezais um coração contrito e humilhado. Salmos capítulo 50, versículo 19. O evangelista nos descreve a grande alegria com que o Senhor abraça a ovelha perdida e o amor com que recebe o filho pródigo, que se lança a seus pés. Maior júbilo, porém, haverá no céu por um pecador que fizer penitência, do que sobre 99 justos, que não precisam dela. Diz o Senhor em pessoa. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 7. O motivo, segundo São Gregório, é que regularmente os pecadores arrependidos amam a Deus mais ardentemente que os justos, que muito facilmente tornam-se tíbios no seu serviço. Sem dúvida alguma devemos dar rigorosas contas a Deus de todos os nossos pecados. Mas quem será o nosso juiz? Consolemo-nos, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Evangelho de São João capítulo 5, versículo 22. Será o próprio Salvador que nos há de julgar. Por isso, São Paulo nos anima, dizendo: quem nos há de condenar? Jesus Cristo que morreu e que intercede por nós. Carta aos Romanos capítulo 8, versículo 34. O Divino Redentor nos há de julgar, ele que, para não se ver obrigado a condenar-nos à morte eterna, entregou-se a si mesmo à morte, e, ainda não contente com isso, quis ser nosso intercessor permanente junto a seu Pai. Que tens, pois, a temer, ó pecador? Pergunta São Tomás de Vilanova, se te arrependeres de teus pecados. Como te poderá condenar aquele que, para te não condenar, condenou-se a si mesmo à morte? São João Crisóstomo diz que cada uma das chagas de Jesus é uma boca que fala sempre pedindo a Deus o perdão de nossas culpas. Lê-se nas revelações de Santa Maria Madalena de Pazzi que Nosso Senhor lhe dirigiu um dia estas palavras: minha justiça transformou-se em clemência, pela vingança que tomou na carne inocente de meu filho. Seu sangue não clama por vingança, como o de Abel, só pede misericórdia, e minha justiça não pode resistir à sua voz. O sangue de meu Jesus me liga as mãos, de forma que não posso levantá-las para castigar os pecadores, como fazia antes. Os santos padres ensinam que quem detestar o mal que praticou pode ficar certo do perdão de seus pecados. Ora, conforme as palavras de Santa Teresa, pode-se afirmar de cada um que está pronto a antes morrer do que ofender novamente o Senhor, que ele detesta sinceramente os seus pecados. Se, portanto, estiveres animada de tais sentimentos, alma cristã, por que te deixas ainda atormentar pelo temor e desconfiança? Reanima-te à vista de tantos santos que, tendo sido por algum tempo inimigos de Deus, a ele se voltaram mais tarde, arrependidos e certos de mais detestarem uma nova ofensa de Deus que a própria morte, e cheios de confiança esperavam o perdão de seus pecados. Santa Afra, de Augsburgo, sendo ainda pagã, era tão imoral que fez de sua casa um prostíbulo, onde tinha a seu serviço 3 criadas para seduzir os rapazes. Mais tarde, converteu-se com toda a sua família. Vê-se nos atos dos mártires de Ruinar que tinha sempre diante dos olhos a hediondez de seus crimes, dos quais sentia uma dor imensa. Logo depois de abraçar o cristianismo, cuidou em distribuir aos pobres tudo o que ganhará. Quando os cristãos recusavam aceitar esse dinheiro pecaminoso, adquirido à custa de ofensas a Deus, com lágrimas nos olhos suplicava-lhes que não o desdenhassem e a recomendassem a Deus, para que ele se dignasse perdoar-lhe os pecados.
Reinava então a perseguição de Diocleciano. A santa foi presa e conduzida ao juiz, de nome Caio, que assim lhe falou: sacrifica aos deuses, porque isso é melhor que morrer entre tormentos. A santa respondeu: nada mais quero saber de pecado. Infelizmente já cometi muitos antes de conhecer o verdadeiro Deus e por isso não posso de forma alguma fazer o que dizes e ofender novamente ao meu Deus. O juiz de novo lhe disse que fosse ao templo sacrificar, ao que ela respondeu: meu templo é Jesus Cristo, que me está presente, ao qual confesso cotidianamente os meus pecados. E já que não posso oferecer-lhe um outro sacrifício, desejo ardentemente sacrificar-me a mim mesma em sua honra, para que este corpo, com o qual tantas vezes o ofende, seja purificado pelo martírio que com toda alegria sofrerei. Mas nada tens a esperar do Deus dos cristãos, respondeu-lhe Caio, já que levaste uma vida tão torpe, sacrifica, por conseguinte, aos deuses. A santa respondeu: meu Salvador Jesus Cristo declarou que desceu do céu para salvar os pecadores. Lemos no Evangelho que uma pecadora, depois de lavar com suas lágrimas os pés de Jesus, alcançou o perdão de todos os seus pecados. Nunca o Salvador repeliu os pecadores públicos, antes com eles convivia e comia. Vendo baldados todos os seus esforços, disse-lhe Caio: se não sacrificares, mandarei martirizar-te e queimar viva. A santa respondeu corajosamente: de boa vontade submeto a qualquer espécie de martírio este corpo, que foi o instrumento de tantos pecados. Nunca, porém, hei de manchar minha alma sacrificando ao demônio. Condenou-a então o juiz à morte. Afra, elevando ao céu os olhos, fez a seguinte oração: meu Senhor Jesus Cristo, que não vieste chamar os justos, mas os pecadores à penitência, e que nos asseverastes que ao pecador perdoais todas as suas iniquidades se ele se voltar a vós, recebei também a mim, pobre pecadora, que, por vosso amor, me sujeito a estes tormentos, e fazei que este fogo que vai consumir meu corpo preserve minha alma do fogo do inferno. Terminada esta oração, ao se cruzarem as chamas sobre sua cabeça, ainda rezou: agradeço-vos, Senhor, por vos haverdes, tão inocente, sacrificado pelos pecadores. A vós, ó amado do Pai, que quisestes morrer por nós, miseráveis, carregados de pecados e maldições, agradeço e sacrifico-me a mim mesma por vós, que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Com estas palavras terminou sua oração e sua vida. Letra B. A vitória sobre nossas tentações. Para perseverarmos no bem, não devemos colocar nossa confiança nas nossas resoluções. Se contarmos com nossas próprias forças, estaremos perdidos. Para nos conservarmos na graça, devemos pôr nossa confiança nos merecimentos de Jesus Cristo. Com sua assistência, perseveraremos até a morte, ainda que combatidos por todos os poderes terrestres e infernais. Sem dúvida alguma seremos assaltados algumas vezes por tantas e tão fortes tentações que nossa queda nos parecerá inevitável. Guardemo-nos, porém, de perder então a coragem e de nos entregar ao desespero. Recorramos com toda a pressa a Jesus crucificado, que ele impedirá a nossa queda. O Senhor permite que até aos santos sobrevenham tais tempestades, como a São Paulo, que afirma de si: nós fomos excessivamente oprimidos acima de nossas forças, a ponto de nos aborrecermos da própria vida. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo aqui mostra o que ele podia por própria força e, com isso, nos quer ensinar que Deus, de vez em quando, nos deixa ver a nossa fraqueza, para que, melhor inteirados de nossa miséria, não confiemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E humildemente peçamos o seu auxílio para não sucumbirmos. Ainda mais claramente disso fala o apóstolo em outro lugar, dizendo: em tudo sofremos tribulações, porém não desanimamos. Somos embaraçados, porém não desesperamos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4,
versículo 8. Sentimos-nos oprimidos pela tristeza e afligidos pelas paixões, contudo não desesperamos. Somos lançados num mar tempestuoso e não vamos ao fundo, porque o Senhor nos concede com sua graça a força de resistir a todos os nossos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo nos exorta a que não nos esqueçamos de que somos homens fracos e frágeis, que muito facilmente podemos perder de novo o tesouro da graça divina, que só poderemos conservar pela virtude divina e não pela própria força. Nós, porém, possuímos esse tesouro em vaso de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ainda que, conforme o sobredito, não possamos achar em nós a força necessária para evitar o pecado, mas exclusivamente na graça de Deus, devemos empregar todo o cuidado para não nos tornarmos, por culpa própria, ainda mais fracos do que já somos. Certas faltas, das quais não fazemos conta, podem ser a causa de Deus nos negar a luz sobrenatural, tornando-se assim o demônio mais forte contra nós. Tais faltas são o desejo de passar por sábio ou nobre aos olhos do mundo, a vaidade no vestir, a busca de comodidades supérfluas, o costume de se dar por ofendido com qualquer palavra picante ou com uma simples falta de atenção, o desejo de agradar a todo o mundo à custa do bem espiritual, a negligência das práticas de piedade por respeito humano, as pequenas desobediências, pequenas aversões contra alguém, pequenas murmurações, pequenas mentiras ou caçoadas, o tempo perdido em conversas ou curiosidades inúteis. Em uma palavra, todo o apego às coisas criadas, toda a satisfação do amor próprio podem oferecer ao nosso inimigo ocasião para nos precipitar no abismo. Estas faltas, cometidas com deliberação, nos roubarão, pelo menos, os socorros abundantes do Senhor, que nos preservam, sem dúvida alguma, da queda no pecado. Letra C. A graça de uma boa morte. Grandes são as tribulações que nos esperam na nossa última hora. Só Jesus Cristo nos pode conceder graça de suportá-las com paciência e proveito espiritual. Ao aproximar-se a morte, devemos temer mais que nunca os assaltos do inferno. Ele se esforçará tanto mais para nos perder quanto mais perto nos vir de nosso último fim. São Euseário, que tinha levado uma vida extraordinariamente pura, sendo em sua última hora tentado fortemente pelo demônio, dizia aos circunstantes: os esforços do inferno são neste momento muito grandes, mas Jesus Cristo lhes tira toda a força pelos merecimentos de sua paixão. Por isso, na hora de sua morte, São Francisco pediu que se lesse a história da paixão de Jesus, e São Carlos Borromeu mandou que colocassem sobre sua cama várias imagens representando o Salvador em sua paixão, e, enquanto as contemplava, entregou sua alma ao Criador. São Paulo diz que Cristo quis padecer a morte para que, por meio de sua morte, destruísse aquele que possuía o império da morte, a saber, o demônio, e libertasse os que, pelo temor da morte, estavam debaixo da escravidão. Carta aos Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por isso, teve de se tornar em tudo semelhante a seus irmãos, continuou o apóstolo, para que se tornasse misericordioso para conosco. O Senhor quis tomar sobre si a natureza humana, exceto a ignorância, a concupiscência e o pecado, para experimentar em si mesmo a nossa miséria e ter assim compaixão de nós. Pois muito melhor se aprende a conhecer a miséria alheia sofrendo-a pessoalmente que considerando-a nos outros. O divino Salvador devia assim se tornar mais disposto a nos socorrer em todas as tentações que temos de suportar durante a vida e mais ainda na hora de nossa morte. Se o demônio, pois, nos inquietar em ambas essas ocasiões, pondo diante de nossos olhos os pecados de nossa mocidade, devemos dizer-lhe com São Bernardo, comentário ao Cântico dos Cânticos, sermão 61, o que me há de tornar pura para entrar no céu. Eu me aproprio dos méritos de Jesus Cristo, que quis precisamente sofrer e morrer por mim, para me procurar a glória eterna, que eu não merecia.